Galera, vamos nessa aí. Nós vamos começar hoje a falar de quê? Vetores. Tudo bem? Nós vamos falar de vetores. Mas antes de falar de vetores, nós precisamos saber de duas grandezas. Primeiro, a grandeza escalar. Nossa grandeza escalar. O que é a grandeza escalar? E o que é a grandeza vetorial. Então, ó, nós temos a grandeza escalar vetorial. A grandeza escalar, ela é aquela grandeza que só precisa da unidade. O que nós estávamos estudando antes. Por exemplo, um carro com velocidade 10 metros por segundo. Então ele só precisa do módulo e sua unidade. Já a grandeza vetorial, ele precisa saber da direção, do sentido e do módulo. Como assim, professor? Vamos lá dar um exemplo. Grandeza escalar. Exemplo. Um carro está a 100 km por hora. Você precisa saber para onde que ele vai? Qual foi o sentido? Qual foi o modo? Você já sabe que é 100. Qual foi a direção e sentido? Agora, quando se fala assim, uma força foi aplicada de 10 newtons. Então, ela teve a força é uma grandeza o quê? Vetorial. Por que ela é uma grandeza vetorial? Porque ela tem uma direção, um sentido e um módulo. Então, nós precisamos definir, como hoje nós vamos estudar vetores, a grandeza escalar e a grandeza o quê? Vetorial. Grandeza escalar só precisa do módulo, e a grandeza vetorial precisamos da direção, sentido e o módulo. Então eu vou definir o que é cada um desses. Primeira coisa, o que é direção? Direção. Qual o nosso conceito de direção? Certo? O conceito nosso de direção, ele pode ser a seguinte. Vamos imaginar que eu tenha um eixo X e Y. E aí eu tenho uma grandeza vetorial. Basicamente, a grandeza vetorial é representada por uma seta. Então, eu tenho aqui uma seta. Certo? Uma seta A qualquer. Então, eu tenho a grandeza vetorial. Olha o que aconteceu. Essa seta formou um ângulo com o eixo X? Formou. Então, o que é direção? É o ângulo em que o vetor forma com eixo X. É o ângulo em que o vetor, espera aí, deixa eu apagar aqui. Vamos lá escrever direitinho. Direção é o ângulo em que o vetor forma com eixo X. É o ângulo em que o vetor forma com eixo X. Mas esse ângulo pode ser zero. Então ele pode estar aqui, ó, no vetor A.
E pode ser 90 graus, o vetor A também. Então, direção nada mais, nada menos é o quê? Vertical, horizontal, vertical, horizontal e o quê? E transversal. Então, a direção é o ângulo que o vetor forma com o eixo x, podendo ser vertical, horizontal e o quê? Transversal. Vertical, horizontal e o quê? E transversal. Lembre que uma grandeza vetorial vai ser representada por uma seta, um segmento reto orientado.